Olá pessoal, ABC Santista TV, Rui falando. Uma perguntinha para você. Quem você acha que foi o técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro? Pensa. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre um dos maiores técnicos que o Brasil já teve e que o Santos teve a honra de ter ele no comando do time. O vídeo de hoje fala de Luiz Alonso Pérez, o Lula, o maior vencedor na história do Santos. Me acompanhe no vídeo de hoje. Forte abraço. Olá pessoal, tudo bem? Rui falando. Vamos começar esse vídeo falando um pouco do maior técnico a nível de conquista da história do Santos, Luiz Alonso Pérez, o Lula, ok? E para começar esse vídeo, vou passar aqui que o Lula nasceu em 1922, na cidade de Santos. Começou como treinador de equipes como a própria Portuguesa e depois foi treinar a base do Santos. Quando o técnico do Santos, Aimoré Moreira, saiu do Santos, ele assumiu a equipe. Isso foi em 1954. Vamos voltar um pouco esse tempo aí e vamos conversar sobre isso? Estamos no ano de 1954. A cidade de Santos crescia, como toda a cidade no Brasil, uma região em prosperidade, em função até do Porto de Santos, e já tínhamos o time do Santos, que estava desde 1935 sem ganhar um título. Foi quando o Santos mudou o seu técnico do Aimoré Moreira para Luiz Alonso Pérez. Ele chegou, ele já tinha treinado a Portuguesa Santista, mas ele vislumbrou no Santos a grande oportunidade de estar fazendo um futebol diferente, moderno aos dias de hoje e daquela época, né, sendo mais preciso. E diferente de muitos técnicos, né, que passaram pelo futebol brasileiro, Luiz Alonso Pérez, o Lula, ele tinha uma característica de gostar de formar jogador. Então, para nossa alegria da torcida santista, o Lula sempre pensou na base, mas ele sempre fez isso mesclando também com jogadores de experiência. E ele encontrou o Santos precisando ganhar títulos, ele já estava 19 anos e completaria em 1955 20 anos sem ganhar um campeonato. Como um bom pai, ele se aproximou dos jogadores e transformou a relação entre o trabalho e a relação interpessoal com os jogadores como um bom pai. Ele ouvia a todos, mas ele não abria mão de suas convicções no que se passa na parte tática do time. E foi encontrando jogadores de qualidade que ele começou a apresentar ideias diferenciadas, mas sempre um observador do futebol para onde estava indo. E o Brasil vinha de uma época muito difícil no futebol. Em 1950 havíamos perdido a Copa no Maracanã e tínhamos também sido eliminados na Copa de 54. Então o Luiz Alonso Pérez fez seu trabalho no Santos, observando os jogadores de alguns clubes e também buscando dentre a base os que eram apresentados até mesmo por olheiros, e montou um grande time para o Campeonato Paulista de 1955, ao qual o Santos teve uma campanha extremamente vitoriosa e finalmente, depois de 20 anos, o Santos tornou-se campeão paulista em 1955.
e já começou a montar a base do que seria um dos maiores clubes de futebol da história do mundo, tá? Ele foi buscar jogadores como Mengalvio, Dorval, entre outros, e puxou líderes como Zito e Pepe. Em 1956, o Santos recebe um jogador vindo de Bauru. Era Edson Arantes Nascimento, o Pelé. E a partir daí, a história do Santos, também com um time bem montado, foi simplesmente explosiva. E vamos estar falando mais sobre isso. A partir do título do Campeonato Paulista 55, o Santos começou a ganhar, sob o comando do Lula, vários títulos. Ele ganhou o Paulista de 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64 e 65, sendo um dos maiores vencedores em campeonatos paulistas, né? E junto disso também começou a ganhar vários campeonatos brasileiros. Apesar do Santos começar a ganhar vários títulos, Lula nunca alterou a sua forma de conduzir, nunca deixou que o sucesso subisse a sua cabeça e soube trabalhar isso também na equipe, com o objetivo da equipe permanecer sempre focada em vencer. Isso ajudou muito também, não só nas conquistas dos campeonatos paulistas que eu já falei, mas também dos campeonatos brasileiros. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 61, 62, 63, 64 e 65 consecutivamente. O único técnico na história do futebol brasileiro a ganhar 5 campeonatos nacionais direto, tá? Isso é um feito que chama a atenção. E também o Santos lançar jogadores novos, né, como lançou o Coutinho, muito novo, acho que o Coutinho tinha 14 para 15 anos, Pelé, né, entre outros. Ele tinha uma visão de mesclar alguns jogadores experientes com os jogadores com potencial para subirem. Bastava ele perceber que o jogador já estava em condições de jogar, que ele colocava ele em campo. Isso ajudou muito na formação desse time vencedor. À medida que o entrosamento foi acontecendo, o Santos virou uma máquina de fazer gols e de vitórias e de ganhar títulos. Por consequência, veio a Taça Libertadores de América de 62 e de 63 e os Mundiais 62 e 63. E vamos falar um pouco mais sobre isso. O Santos ganhou o Mundial de 62 contra o Benfica. Por jogar no Brasil, o Santos fez uma das apresentações de gala mais famosas da história do futebol, quando ganhou do Benfica no Estádio da Luz por 5-2. Muitas pessoas colocam como a maior apresentação feita por um clube de futebol na história. E isso é um motivo de muita honra. Pelé fez um dos melhores jogos de sua carreira, assim como todo o time. Pepe, Coutinho, Mengalvio, Dorval, todos jogaram bem. Gilmar, uma muralha no gol. E o Santos conquistou ao mundo com um futebol lindo, agressivo, goleador. E que conquistou posteriormente o Campeonato Mundial de 63, que foi um jogo mais pegado e mais difícil. Porém, o Santos também venceu.
Na final do Mundial de 63, o Santos enfrentou a grande equipe do Milan. Foram 3 jogos difíceis. O Santos perdeu o primeiro, ganhou de forma heróica o segundo, que forçou um terceiro jogo. E nesse terceiro jogo tivemos a vitória por 1-0, que deu ao Santos, dentro do Maracanã, o bicampeonato mundial. Impossível não lembrar de quão duro foi essa final para os que viveram na época e as histórias que nós temos. O Santos encantando o mundo novamente, só que dessa vez foi um futebol com muita raça. O Santos, para vocês terem uma ideia, estava desfalcado de Calvé, Zito e Pelé, e mesmo assim, no segundo jogo, goleou a equipe do Milan. E no último jogo, Pelé não teve condições de jogar, jogou Almir Pernambuquinho, que foi um leão em campo, e nós conseguimos ganhar com 1-0, pênalti cobrado por Dalmo. Santos bimundial, para orgulho do futebol brasileiro. Todas essas conquistas do Santos, tanto dos campeonatos paulistas, brasileiro, Libertadores e Mundial, contava-se muito com o elenco. Mas esse elenco não teria sido montado se não fosse a visão de um grande técnico, de um grande treinador. Por isso que eu acho que é muito injusto quando as pessoas falam que o Luiz Alonso Pérez entrava no vestiário, jogava as camisas para cima e quem pegasse jogava. Isso é uma lenda de muito mau gosto. O que vocês precisam entender é que nós tínhamos um técnico que ele enxergava o futebol de maneira muito avançada. Ele sabia que a melhor forma do Santos jogar era no ataque. O Santos sofria gol? Sofria, mas fazia muito gol. Então, esse DNA ofensivo característico do Santos, que fez com que muitas pessoas gostassem de ver o Santos jogar, começou com todo o trabalho que o Luiz Alonso Pérez fez. Ele pegou um time que não ganhava títulos, construiu uma base, uma estrutura, uma filosofia de jogo muito hoje procurada pelos clubes e aplicou-se no Santos com uma visão de lançar jogadores no momento certo, jogadores que tinham talento, numa época que o futebol era muito difícil, muito mais difícil que hoje, a qualidade de tudo, de gramado, de bola, de uniforme, de tudo, e ele fez um time vencedor que encheu os olhos do mundo. E é óbvio que a bênção vem, né? Apareceu também o Pelé no time e isso só deu encaixe porque o Pelé teve acesso de jogadores mais experientes como o Pepe, como o Zito, um grande capitão, tá? Gilmar, e que fez com que o futebol do Santos se tornasse referência e muito conhecido no mundo. E isso nós devemos a Luiz Alonso Pérez também. Outra situação muito importante que vocês precisam saber sobre o Luiz Alonso Pérez, né, é que ele conquistou 38 títulos. Eu vou estar colocando no final desse vídeo a relação de todos os títulos que ele ganhou. Tá? E também um outro ponto curioso, foi com o Luiz Alonso Pérez que o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. E por coincidência, né, ou por curiosidade, quando ele saiu do Santos em 66, passou-se um tempo, ele foi contratado pelo Corinthians. E como técnico do Corinthians, ele conseguiu fazer o tabu de 11 anos cair em 68. Então, o Corinthians, para poder ganhar do Santos, teve que contratar jogadores do Santos, técnico do Santos, para conseguir ganhar do Santos e quebrar o tabu. Fica essa curiosidade aí para vocês que não sabiam disso. Né? O Lula era um cara bem família, deixou esposa, filhos. Ele gostava de pintura. Né? Inclusive, ele tinha uma amizade com o Pablo Picasso, que também admirava o futebol que o Santos apresentava, e os dois chegaram a desenvolver uma amizade. Ele viajou com o Santos pelo mundo e ele teve uma vida como um profissional realmente que qualquer um tem que aplaudir de pé. Espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo que eu estou passando sobre o Luiz Alonso Pérez. Infelizmente ele nos deixou em 72, aos 50 anos de idade, vítima de uma insuficiência renal, mas o legado dele é inesquecível. E seria muito importante que o Santos fizesse, ainda com a Arena Nova, uma ala, algum departamento lá, que
que colocasse o nome de Luiz Alonso Pérez, o devido reconhecimento a esse grande profissional que muito fez pelo Santos. Meu nome é Rui e aqui é a TV ABC Santista. Estamos começando. Você que está vendo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho. Deixe seu like e compartilhe, sabe? Aperte o sininho para receber as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que está começando. Esse foi o primeiro vídeo que eu estou fazendo, uma homenagem, e eu quero trazer muito mais conteúdo de qualidade. Posso contar com vocês? E nunca se esqueça, é gostoso falar do Santos.